com muita cerveja, e abria a porta. E o povo que passava, São Carmo, São Damião, tá nessa casa? Aí, de cá de dentro, a gente respondia, tá, pode entrar. E aí entrava 10, 15 pessoas para comer caruru, beber e acontecer durante o dia 26 e 27 de setembro. Então era mais ou menos isso. Quando acontecia um casamento naquela região ali na Galileia, era assim que acontecia. Não tinha essa coisa que a gente tem hoje, em que os noivos compram 150 convites e bota 2 camaradas na porta. E aí só entra quantas pessoas? 150. Não era assim. Nós é que inventamos essa coisa. Vem para o nosso casamento quem a gente quer. Não. Naquela cultura, naquela tradição, vinha o povo, meu amigo, e ali bebia, e ali festejava, e ali acontecia durante 7 dias, ou até quando durasse o vinho, a comida e a disposição, porque eu acho que tinha uma turma que ficava logo alta, né? Mas o Pagola chama a nossa atenção. A primeira aparição, a primeira intervenção pública de Jesus é nesse ambiente completamente profano. O lugar era profano. O tempo era profano, não era um tempo sagrado. Quais eram os tempos sagrados? Os tempos sagrados eram as festas do calendário judaico. Festa da colheita, a Páscoa, festa de Pentecostes. Eram tempos sagrados. Mas aquele tempo não era tempo sagrado. Nem as pessoas ali eram pessoas sagradas. Ali não estavam os sacerdotes. Ali não estavam, me parece que não havia fariseus, saduceus. A primeira intervenção pública de Jesus, o primeiro milagre de Jesus é nesse ambiente completamente profano. Primeira coisa. Segunda coisa que o Pagola aponta nesse texto é essa coisa do vinho acabar. O vinho acabou. Acabou no meio da festa. Que dial desse vinho acabou? No primeiro, no segundo, no terceiro? Nós não sabemos. O que a gente sabe é que quando a coisa estava ficando boa, o danado do vinho acabou. Tem sensação pior do que essa, irmãos? Em todas as áreas da vida, quando a coisa está ficando boa, algum agente, algum elemento externo vem e acaba com o nosso prazer. Nessas minhas crises estomacais, eu estava lá diante do trono, tranquilo, lendo um livro, diante do trono, aí toca a campainha com o vizinho da garagem, me pedindo para eu ir tirar o carro que estava obstruindo a passagem do carro dele. Ou seja, estava no bem bom ali no banheiro, diante do trono, né, lendo meu livro, e o cara veio para estragar o meu prazer, a minha festa. Foi isso que aconteceu lá em Caná. O vinho acabou. E aí o Pagola aponta um negócio interessante, Adelmo. Ele diz assim, se o vinho acabou, é porque certamente aquele casal era um casal de camponeses pobres. Porque nas famílias da aristocracia o vinho não acaba. Pelo contrário, o vinho sobra. E aí o Pagola aponta isso. Se o vinho acabou, é provavelmente, então, Jesus estava num casamento de camponeses pobres, que simplesmente começaram a celebrar o seu casamento e não deram conta da multidão que ali apareceu. Não tinha vinho suficiente. E o vinho, então, acaba. Isso eu acho que é meio óbvio, porque a Galileia, que é por onde Jesus começa o seu ministério, de fato, é a região mais empobrecida daquela geografia, da geografia da Palestina naquela época. A gente estudou Carlos Mestres, e Carlos Mestres nos mostrou isso muito bem. Você tem o norte, a Galileia está no norte, né, que é a parte mais pobre, é a parte mais espoliada, e também é a parte mais misturada, mais miscigenada. Judeus, pagãos, filisteus. E Jesus é desse bolo, Jesus é dessa mistura, Jesus é desse pirão. E a parte de baixo, que era Judeia, que é onde estava a cidade de Jerusalém, hospedava a aristocracia da época, era a parte geográfica mais, entre aspas, mais pura, onde você tinha mais judeus sangue puro, e onde você tinha as famílias da aristocracia religiosa judaica, e também as famílias da aristocracia romana,
na cidade de Tiberíades, por exemplo. Então me parece que esse casamento era casamento de gente simples, casamento de camponeses pobres, a tal ponto do vinho não ter dado conta da multidão que ali compareceu. Isso foi o Pagola que apontou. E por último, o Pagola vai apontar o que eu acho que é principal. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que entre os camponeses pobres da Galileia, o vinho era um símbolo da alegria e do amor. O vinho não era só uma bebida qualquer. O vinho era a bebida. A bebida que representava, para aquela gente pobre, para aquela gente camponesa, representava a alegria. Os salmos dizem isso, né? O salmista louva a Deus pelo vinho que alegra o coração do homem. Salmo 104. O vinho na cultura judaica tem essa função. Representa esse símbolo. A gente falou na quarta-feira sobre o símbolo da videira, da árvore que produz a uva. E o Pagola confirma isso. O vinho não é somente mais uma bebida. O vinho é a bebida que naquela cultura representava a alegria e o amor no meio do povo. É por isso que a gente vê a sensibilidade de Maria. Maria se levanta e diz: Jesus, o vinho acabou. É como se Maria, aí é o Pagola que vai dizer, é como se Maria tivesse assim: Jesus, não deixa a alegria acabar no coração do povo. E ela insiste, porque Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo, a minha hora ainda não chegou. E ela então insiste, dizendo: olha, aos serviçais, façam tudo o que ele disser. O vinho como símbolo da alegria e do amor. 3 elementos rápidos que o José Antônio Pagola destaca nesse texto, eu queria dividi-los com os irmãos e agora, para finalizar, fazer algumas perguntas em cima dessas observações que esse autor nos trouxe. Primeira pergunta, irmãos, que eu queria fazer a todos e todas, provocados aqui pelo Pagola, é o seguinte: qual é o lugar ideal para o exercício da nossa espiritualidade? Aonde é que nós podemos ser mais santos? Qual é o lugar propício para a gente exercer a nossa espiritualidade? Será aqui na igreja? Será que a gente só exerce espiritualidade? Será que a gente só pratica a espiritualidade no momento do culto? Quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve uma reflexão como essa, como a gente entoa cânticos, quando a gente se abraça? Quais são os lugares mais ideais para a gente exercer a nossa espiritualidade? Quero fazer uma pergunta aos irmãos. Jesus ali no meio daquele casamento, Jesus naquele ambiente profano, num lugar profano, com pessoas profanas, num tempo profano, Jesus deixou de ser espiritual? Para vocês, Jesus ali não estava sendo espiritual, Jesus estava sendo cidadão. Jesus estava exercendo cidadania, que é uma palavra contemporânea. Na sociedade, a gente exerce cidadania. Nas nossas lutas políticas, nos nossos engajamentos, na nossa profissão, a gente não exerce espiritualidade nesses lugares. A gente exerce o quê? Cidadania. Eu quero perguntar a Marcos: Jesus deixou, irmãos, de ser espiritual dentro daquele ambiente profano? Para vocês, deixou? Muito pelo contrário. Eu acho que os ambientes mais profanos são os ambientes mais ideais para a gente exercer a nossa espiritualidade. Gente, o Evangelho não nos dá mais essa opção de fazer essa dicotomia que a religião faz. A religião nos ensinou que existem lugares que são espirituais e lugares que são não espirituais, que são seculares.
A religião nos ensinou que há tempos que são religiosos, espirituais, e há tempos que são profanos. A religião nos ensinou que há atividades que são espirituais e há atividades que são seculares, profanas. Quando eu exerço a minha função como psicólogo, como dentista, como delegado de polícia, como administrador, como professor universitário, como que quer que seja, dificilmente, irmãos, nós exercemos as nossas atividades seculares como engenheiro. Dificilmente nós exercemos as nossas atividades com essa consciência. A consciência com a qual nós exercemos essas atividades é a consciência de que nós estamos cumprindo o nosso papel como cidadãos. E aí eu queria dizer a você, Jesus não nos dá essa opção. Esses lugares todos são lugares para a gente exercer a nossa espiritualidade. E aí o que é exercer a espiritualidade nesses lugares? Seria cuspir versículo bíblico em cima de todo mundo? Seria, lá no meu lugar de trabalho, passar o dia inteiro cantando música evangélica? Não, não foi isso que Jesus fez, lá naquele ambiente profano. Espiritualidade, irmãos, tem a ver com o tipo de relação que a gente estabelece com as pessoas. Eu exerço a minha espiritualidade a partir do tipo de relação que eu tenho com as pessoas aonde quer que eu esteja. Eu exerço a minha espiritualidade na minha profissão a partir da maneira como eu me relaciono com os meus colegas de trabalho. Sem precisar cuspir versículo bíblico, sem precisar cantar música evangélica. Espiritualidade tem a ver com relações. Jesus estabeleceu uma relação de compaixão com aquelas pessoas que estavam ali naquele casamento. E que relação de compaixão é essa? Eu não vou deixar a alegria desse povo acabar. Isso é espiritualidade, irmãos. Eu não vou retirar o símbolo da alegria e do amor do coração desses camponeses pobres. Isso é exercer espiritualidade. Em Jesus a gente não tem mais a dicotomia entre o que é sagrado e o que é profano. Tudo, para o discípulo de Jesus, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Qualquer lugar, qualquer relação, qualquer oportunidade, qualquer tempo, é convite para exercermos a nossa espiritualidade. A segunda coisa que eu queria apontar aqui, a partir dessa provocação do José Antônio Pagola, diz respeito à questão das opções. Porque eu repito, Pagola diz que quando o vinho acaba, é porque provavelmente Jesus estava num casamento de camponeses pobres. Camponeses que não tinham certamente o dinheiro suficiente, como a aristocracia tinha, para comprar vinho que desse para 7 dias, 10 dias, 15 dias e por aí em diante. Jesus faz a opção. Jesus é o Salvador do mundo. O próprio João Batista, no capítulo 1 diz, quando avistou Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Jesus é Salvador de todos. Jesus é libertador de todos. Jesus é fonte de vida para todos. Mas a gente não pode esconder que Jesus fez opções. Jesus fez opções. Jesus se posicionou. Essa obra de salvação, de restauração, é mais urgente para alguns do que para outros. Ontem de noite eu estava meio sem sono, eu fui passando os canais, eu fui assistir, eu não tinha visto, a solenidade de diplomação do prefeito Rui Palmeira. E eu escutei o discurso quase que inteiro da vereadora Heloísa Helena. E aí, irmãos, eu não sei a sua preferência política, não sei o que você acha de Heloísa, mas independente do que a gente acha de Heloísa Helena, nós não podemos negar que Heloísa Helena é uma oradora primorosa. Eu fiquei babando com a articulação do pensamento, com o encadeamento do raciocínio, com a lógica das proposições. Ela é fera, ela desmonta qualquer um. E no meio do seu discurso, ela se dirigiu diretamente ao Rui Palmeira,
fez um esboço da situação calamitosa da saúde na cidade de Maceió, da segurança na cidade de Maceió, da situação das grotas, da situação da periferia, mostrou dados estatísticos, falou do problema das drogas, falou do problema da falta de leito nos hospitais, falou do problema das escolas, falou do problema do transporte público urbano, e no final desse resumo da situação política da cidade, da situação estrutural da cidade de Maceió, ela dizia: prefeito, o senhor é prefeito de todos, daqueles que votaram no senhor e também daqueles que não votaram. Inclusive ela brincou: eu não votei, nem nunca votarei. Achei engraçado. Ela disse: olha, eu não votei, nem nunca votarei, nem no senhor, nem no governador, que lá estavam. É danado. Mas independente dos que não votaram, o senhor é prefeito de todos. Agora, a despeito de ser prefeito de todos, tem uns que na sua agenda tem que ser os primeiros. Sabe quem são esses, prefeito? São os pobres. É a periferia. Esses na sua agenda tem que ser os preferenciais. Porque o rico tem plano de saúde. O rico vai para o plano de saúde. 96% do estado de Alagoas não tem plano de saúde. Depende do Sistema Único de Saúde, do SUS. E ela dizia isso ao prefeito: o senhor é prefeito de todos, tem que governar para todos. Mas no meio desse todos, não estamos falando que o senhor vai desprezar uma classe. Mas tem aqueles que estão primeiro na fila, porque as suas necessidades são maiores, porque eles sofrem mais, porque eles têm que passar a madrugada inteira na fila para marcar um exame. E marcando o exame tem que esperar 2, 3, 4 meses para serem atendidos ou não. Então, no meio de todos, prefeito Rui Palmeira, tem aqueles que estão em primeiro lugar na fila. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque isso é análogo à atitude de Jesus. Jesus é o Salvador de todos, Dea. Mas tem alguns que estão em primeiro lugar na fila. E quem são esses? São todos aqueles, todos, que de alguma maneira são mais oprimidos do que os outros na sociedade. E tem gente, irmãos, nós agora lá, eu estou fazendo estágio no mestrado, numa disciplina, que nós estamos estudando a coisa dos anormais. Quando é que você diz que uma pessoa é anormal? Quando ela foge daquele padrão que é estabelecido pela sociedade. Então, existe a normalidade no campo psicológico. O que é ser um sujeito normal no campo psicológico? A gente sabe. Existe a normalidade no campo da sexualidade. A gente sabe disso. A sociedade diz: olha, essa sexualidade é normal, essa sexualidade é anormal. E existem as anormalidades no campo do comportamento em geral. Nós estamos estudando isso. Quem são, irmãos, os primeiros da fila para quem Jesus se dirige? Foram aqueles que naquele tempo eram considerados os anormais. Pobres, os leprosos, as mulheres. E está lá Jesus começando o seu ministério na região mais pobre, que era a Galileia, e na casa do povo pobre. O que é isso? A salvação é para todos, mas eu tenho que fazer a opção por esses que sofrem mais. Eu quero provocar a igreja nessa manhã. Nós, enquanto igreja, nós também temos que fazer opções, irmãos. Não dá para a gente lutar por todo mundo. Não dá para a gente alcançar todo mundo. Essa igreja, na qual eu só cheguei há menos de 2 anos, tem tido uma história de fazer a opção pelos oprimidos. E que as bodas de Caná nos anime a continuar fazendo essas opções por todos os oprimidos da nossa sociedade, sem medo, em nome de Jesus. Amém? Por último, Pagola nos diz que o vinho era símbolo de alegria e de amor. E ele diz o seguinte, ele diz que esse milagre, ele está no início do Evangelho de João, porque ele acaba
resumindo toda a atividade de Jesus. Segundo Pagola, toda a atividade de Jesus se resume nisso. Nisso o quê? Não deixar morrer o amor e a alegria no coração do povo, no coração dos menores. E eu queria terminar dizendo isso, irmãos. A espiritualidade de Jesus não é inimiga da alegria. A espiritualidade de Jesus não é inimiga da festa. A espiritualidade de Jesus não é inimiga do prazer. A espiritualidade de Jesus não é inimiga da alegria, da celebração. A espiritualidade de Jesus não é inimiga da liberdade. Não. A espiritualidade de Jesus é inimiga da opressão. A espiritualidade de Jesus é inimiga dessa coisa que a religião tem de sufocar a vida das pessoas. Religião, irmãos, não é para sufocar. Religião não é para colocar camisa de força. Religião não é para vigiar. Religião não é para perseguir. Religião não é para controlar. Religião não é para fechar. Religião é para nos ensinar a ter responsabilidade. Porque Jesus também nunca falou em libertinagem. Jesus nunca aplaudiu os excessos. Jesus nunca aplaudiu a falta de responsabilidade. Mas a sua presença ali, nas bodas de Caná, transformando a água em vinho, para que a alegria do povo não acabasse, nos mostra que Jesus não tem nada a ver com essas espiritualidades castradoras que as igrejas ficam colocando na cabeça do povo. Escuta essa história, vou terminar com ela. Eu tenho um primo que é pastor em Salvador. Uma vez ele veio passar férias com a gente aqui. Aí eu fui mostrar a ele as belezas, seu expedito, do litoral alagoano. Levei ele no francês. Aí eu estava lá no francês, um calor danado. Eu não sou, irmãos, vou dizer para vocês, eu sou fraquinho com bebida alcoólica. Eu, assim, até puxei meu pai nesse sentido. Meu pai, que não é crente, se meu pai tomar 2 cervejas, ele já está falando alto, ele já está dando risada. É que nem eu. Então, eu respeito extremamente o meu limite. Mas nesse dia, eu estava lá no francês, Dedé, eu disse, eu vou tomar uma caipirinha. Eu não gosto muito de cerveja, mas eu gosto de uma caipirinha, vez por outra. Não sou viciado nem de perto. Eu disse, eu vou tomar uma caipirinha. Aí meu primo disse assim, se você pedir a caipirinha, eu levanto e vou embora. Eu disse, meu primo, é uma caipirinha só, eu estou com calor, tome Coca-Cola. Aí eu fui dizer a ele, rapaz, olha, proporcionalmente a Coca-Cola faz mais mal do que a caipirinha. Mas eu não convenci o danado. Aí o que aconteceu? Eu pedi a caipirinha. Rapaz, o cara levantou e saiu. Levantou e saiu. Alguém aqui, ó que pergunta eu ia fazer. Ó, o nome disso é efeito C3, tá? Eu ia perguntar assim, ó, alguém aqui anda de ônibus em Maceió, transporte coletivo? Ó, efeito C3. Um dia eu estava dentro de um transporte coletivo aqui em Maceió, e vocês, a turma que anda no ônibus, deve se lembrar que quem se lembra, tinha um ceguinho, que entrava no ônibus com uma sanfona, fazendo a maior festa. Vocês se lembram dele? Tinha um ceguinho que ele entrava com uma sanfona, cego mesmo. Aí ele entrava para pegar as moedinhas dele, fazendo a maior festa. E ele era muito piadista. E a maioria das piadas que ele contava era piada de... Bom, perdão aqui por usar essa palavra. Era piada de corno. Só que nunca era atacando ninguém. A graça da piada era que sempre na piada o corno era ele. Então ele fazia a arrecadação, no final, o final era sempre igual. Ele olhava para a cara do cobrador, cego, né? Ele olhava para a cara do cobrador, batia assim, cadê o cobrador? Rapaz, meu filho parece com você. Ele dizia o cobrador, né? E aí fazia aquela festa e fazia a sua coleta. Aí um dia eu estava no ônibus, entrou o ceguinho. Eu digo, eita, a festa do ceguinho. Meu irmão, o ceguinho já entrou sem a sanfona. Cantou uma música evangélica depressiva, deu o seu testemunho e depois saiu pedindo a sua moedinha. Aí você diz assim, pastor, o que é que lhe incomodou? Foi o fato dele se converter? Não.
Glória a Deus porque ele se converteu. Agora, toda vez que ele entra no ônibus, ele entra contando a sua história de conversão. A questão é, o que é que fizeram com esse camarada na igreja? Porque ele se converteu, arrancaram a sanfona. Não tem mais a sanfona. Ele se converteu, arrancaram o... Que expressão eu vou usar? O bom humor, né? Porque podia, vamos lá, troca a piada. Troca a piada do corno pela piada do padre, pela piada do pastor, sei lá. Então o cara se converte, e aí tiram a cultura, tiraram a sanfona, tiraram a espontaneidade, e deixaram um sujeito depressivo, cantando uma música evangélica, com a qual também não tenho nada contra, mas confesso que eu preferiria os forrozinhos que ele cantava antes. Mas trago essa imagem para falar disso. A espiritualidade de Jesus não precisa ser assim. A espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade que ela não mata a nossa força de viver, a nossa alegria. Pelo contrário, ela não permite que isso acabe. Nos ensina a viver com responsabilidade. Nos ensina a não nos perdermos nos excessos da vida. Mas também não mata, nem arranca a alegria do nosso coração. Que essa espiritualidade nos ajude a caminhar e que esse evento das bodas de Caná possam falar mais profundo, no fundo aí de cada coração, é o que eu desejo, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós vamos